Aleluia. Bom dia, meus irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz aí, diga glória a Deus. Amém? Estão cansados, animados? Não, né? Estão cheios de fé? Eu quero glorificar a Deus pela, mais uma vez, a oportunidade de ministrar a palavra. Quero também glorificar a Deus por esse momento de congregar, de adorar o Senhor, amém? Você pode ficar de pé para a gente ler a palavra? Atos capítulo de número 3. Atos capítulo de número 3, verso de número 1 em diante. Diz assim a palavra. Pedro e João subiam juntos ao templo para a oração da hora nona. Era levado um homem coxo de nascença, o qual punham diariamente à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele a Pedro e João, que iam entrando no templo, implorava que lhe dessem uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata e nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, o levantou. Imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé e passou a andar. Entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus, e reconheceram ser ele o mesmo que esmolava sentado à porta formosa do templo, e se encheram de admiração e assombro, por isso que lhe acontecera. Amém, meus irmãos? Pode assentar e pode ficar à vontade, hein? Aleluia, né? Esse é um texto muito conhecido da igreja, é muito conhecido de cada um de nós. Eu já preguei nesse texto aí há algum tempo, muito tempo atrás, mas eu estive em alguns dias em oração, buscando ao Senhor, e alguns dias em oração, clamando e orando a Deus. O Espírito Santo trouxe esse texto novamente ao meu coração. Quero de fato compartilhar uma mensagem rápida, direta, mas uma mensagem que, creio eu, trará um alerta para cada um de nós. Quero pregar debaixo de um tema nessa manhã, as 4 visões. Diante desse tema, irmãos, o capítulo 3 de Atos Apóstolos, quando Lucas vai registrar isso aqui, há um cenário muito profundo, muito poderoso, porque nós vamos perceber um homem que era colocado à porta do templo, chamada Formosa, e todo dia que estava ali, esse homem esmolava, pedia esmola para se sustentar, para sustentar aqueles que estão à sua volta. Quando a gente olha para esse cenário, nós vamos ver algumas coisas que aconteciam nesse cenário aqui. Esse homem está à porta do templo, ele perde alguns direitos naturais da vida. Primeiro direito natural da vida que ele perde é um direito à sua identidade. Ninguém conhece esse homem pelo nome, ninguém chama, o texto não menciona. O texto não fala da família que ele é, o texto não fala da sua localidade, o texto não fala da família geográfica desse homem, não. O texto apenas diz que era um paralítico que estava lá. Por quê? Porque toda vez que há uma fragilidade, toda vez que há uma necessidade, muitas vezes nós somos reconhecidos pela nossa fragilidade. Esse homem também ele perde o direito de habitar em família. O texto não mostra, meus irmãos, esse homem, se ele tem uma família, como o texto vai mostrar no Antigo Testamento acerca de Mefibosete, que tinha uma família, que construiu uma casa. Não, ele perde o direito de construir um lar, de construir uma família. A lei judaica, ela não é favorável nesse caso. Há também, o texto vai nos mostrar que ele perde o direito de ir e vir. Esse homem tem uma deficiência física, e diante dessa deficiência, ele está agora condicionado a depender, a viver daquilo que as pessoas podem fazer por ele. Também uma outra coisa que esse homem perde da porta do templo é o direito de adoração. Enquanto as pessoas entram para adorar, ele não pode adorar. Enquanto os outros entram dentro do templo para exaltar o nome de Javé, ele não pode adentrar, porque a lei judaica, ela não permitia. Mas a Bíblia vai dizer que nesse cenário aqui, Pedro e João
que acabou de receber o poder de Atos 2, Pedro e João, que acabaram de ser batizados no Espírito do Senhor, em dons espirituais, em poder, em autoridade, em graça, em revelação. Pedro e João está indo agora às 3 horas da tarde para a hora da oração no templo. Isso me faz entender que o que Pedro e João receberam no capítulo 2 precisa ser mantido no capítulo 3. A dificuldade nossa às vezes é aquilo que nós recebemos é manter, porque receber poder não é tão difícil, receber autoridade não é tão difícil, receber graça do Espírito para um fim não é tão difícil, difícil é manter. Eu já vi gente, você também, que começa muito bem, cheio de poder, cheio de autoridade, mas no decorrer da sua jornada perde o poder, perde a autoridade. Por quê? Porque não se manteve. Mas Pedro e João estão dizendo o seguinte: o que eu recebi no capítulo 2, eu vou ter que manter no capítulo 3, o que eu recebi no capítulo 2, eu vou ser usado, eu vou para a oração. Por quê? Porque a oração é a base, uma das bases, um dos pilares do relacionamento para com Deus. A leitura da palavra, o jejum, mas a oração, irmãos, é quando a gente se derrama em diálogo com o Senhor, é quando a gente para no meio da oração para ouvir aquilo que Deus quer falar e ministrar a nós, diante desse cenário, desse homem parado à porta do templo. Alguns minutos aqui eu quero compartilhar as 4 visões. A primeira visão que eu quero compartilhar nesta manhã conosco, a primeira visão é a visão da religião judaica. A religião judaica, irmãos, passa todo dia. Anás, Caifás, sacerdote, sumo sacerdote, homens religiosos, homens que estão debaixo de uma estrutura, de um sistema religioso abençoado. Mas esse texto vai dizer que eles passam dia após dia para a hora da oração, mas a vida daquele homem permanece naquele lugar. A primeira visão que eu quero aplicar é a visão da religião judaica, da lei. A lei, meu irmão, olha para o homem, mas não tem poder para mudá-lo. A lei olha para a estrutura do homem, mas não tem autoridade para mudá-lo. Quando a gente olha para dentro do templo, a porta formosa que é chamado, nós vamos perceber que ali habitava algumas coisas. Primeira coisa que habitava ali tinha estrutura, ali tinha palavra, ali tinha sacrifício, ali tinha adoração, ali tinha o ofício religioso, ali tinha oferta, ali tinha dízimos ministrado naquele lugar, mas não tinha o poder que derrama quando se sai dali. A primeira visão é a visão religiosa. A visão religiosa, ela parece boa, mas ela destrói. A visão religiosa demais, mas dentro da religiosidade, ela parece interessante, mas ela não constrói. Percebe-se que eles estão debaixo de um sistema religioso. Percebe que a religião judaica da época, ela está atuando perfeitamente. Percebe-se no texto que a religião judaica, ela está atuando de maneira primorosa. Tem oferta, tem dízimo, tem sacrifício, tem pregação da palavra. Javé está lá, mas quando acaba o culto, quando acaba o ofício, eles saem de lá. Mas aquele paralítico que está à porta, ele permanece à porta. Aquele paralítico que está esmolando, ele permanece esmolando. Por quê? Porque diz o texto bíblico que quando eles estão entrando, interessante isso aqui deu um nó na minha cabeça. Porque que a Bíblia vai dizer que o paralítico que está à porta do templo, ele não pede esmola quando o povo sai, diz que ele pede esmola quando o povo entra. Por que não quando sai? Porque quando sai já fez o ofício, quando sai já se cumpriu a adoração, quando sai já sai com aquele sentimento: eu já fiz o que eu tinha a fazer. Mas a Bíblia vai dizer, irmão, que esse homem permanecia dia após dia, ele era colocado à porta do templo. E nós precisamos entender isso aqui, que parece bonito, mas não tem poder. Parece interessante, mas não tem poder. Parece legal, mas não tem poder. E a Bíblia vai dizer que nós não devemos ir em palavras bonitas, mas nós devemos ser um povo que vai no poder do Espírito Santo de Deus. Nós precisamos ser alguém que diante desse cenário religioso, nós possamos ousar, nós possamos ir além, nós possamos buscar uma visão profética de verdade para esse tempo.
tempo, porque o ofício é importante, mas o poder é indispensável. O ofício, ele é bacana, mas a autoridade restaura quem precisa ser restaurado. Esses homens estão no sistema dizendo: não, está tudo muito bom, aqui dentro está tudo funcionando demais, mas do lado de fora tem alguém necessitando e vai ficar da mesma maneira. Nessa manhã, irmãos, eu quero quebrar em nome de Jesus toda a visão da religiosidade judaica. Por quê? Porque essa igreja, a minha vida e a tua vida, ela é plantada para viver debaixo de autoridade espiritual. A minha vida e a tua vida, ela é plantada para viver debaixo de um poder que emana do Espírito Santo de Deus. Eu posso cantar e não ter poder, eu posso pregar e não ter poder, eu posso viver uma vida aqui dentro e não ter poder, mas o Espírito de Deus nos convida nessa manhã mais uma vez a liberar uma palavra. E qual é a palavra? Aqui dentro a gente louva, aqui dentro a gente celebra, aqui dentro a gente exalta, aqui dentro a gente pula e rodopia, mas do lado de fora, o poder que recebemos aqui vai ser aquele que diz assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas levanta e anda. Aleluia. A visão da religiosidade destrói tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz para liberar sobre a nossa vida. A segunda visão é a visão do paralítico. A visão do paralítico, irmãos, é dolorosa. Por quê, pastor Daniel? Porque esse homem, ele não pode mais fazer nada por ele mesmo. A visão do paralítico é a visão aonde ele olha e diz assim: realmente eu nasci para isso, realmente eu fui gerado para isso, porque a Bíblia diz que ele é assim desde o seu nascimento, é de nascença. Então eu faço-me entender que esse homem está olhando para dentro de si mesmo e dizendo: todo mundo entra, mas eu não posso. Todo mundo faz, mas eu não consigo fazer. Todo mundo tem, mas eu não tenho. A visão do paralítico olha para dentro de si e diz assim: eu dependo dessas pessoas que me colocam na porta do templo para receber esmola. Eu tenho uma palavra aqui para nós: a gente não depende um do outro, a gente precisa um dos outros, mas depender, a gente depende é de Deus, porque a última palavra sobre a nossa vida, ela ainda é de Deus, irmão. Você crê nisso? Amém ou não amém? A última palavra não é minha, a última palavra não é da nossa instituição, que é uma bênção. A última palavra, ela é do Senhor dos Exércitos, e a Bíblia vai dizer que era colocado ali. Imagino eu, esse homem olhando as pessoas louvando, escutando o som das harpas, escutando o som dos instrumentos, dos tamborins, mas não poder estar lá, dizendo: eu nasci para isso. E tem muita gente nos dias atuais, que por causa de uma crise, por causa de um problema, por causa de alguma dificuldade, Mateus olha e diz assim: eu nasci mesmo para ter um casamento fracassado, eu nasci mesmo para ter um ministério mal sucedido, eu nasci mesmo para ser alguém que sou deixado de lado, eu nasci mesmo para ser alguém que estou à beira do caminho, eu nasci para ser alguém que todo mundo flui, mas eu não fluo, que todo mundo avança, mas eu não consigo avançar. Eu nasci mesmo para sofrer, eu nasci. A visão do vitimismo, a visão da escassez, a visão da miséria, a visão da carência, a visão da fragilidade está intrínseca dentro deste homem. Por quê? Porque olha para um lado, olha para o outro e não tem jeito, olha para frente, olha para trás e não consegue ver nada. Mas é por isso que o salmista vai dizer: eleva os olhos para os montes, de onde vem o socorro? O que esse homem não vai entender, que a crise pode ser grande, a situação pode ser adversa, mas Deus ainda é maior. As adversidades da nossa vida, a segunda visão não é a da religiosidade, é a visão de como nós mesmos nos enxergamos. Escute isso aqui que eu vou te dizer, isso aqui eu te digo com muita autoridade em nome de Jesus: se você não se enxergar como Deus se enxerga, ninguém mais vai te enxergar de verdade. Se você não estiver, irmão, acreditando no seu ministério, ninguém vai acreditar. Se você não acreditar que aonde você colocar as suas mãos vai ser abençoado, ninguém mais vai acreditar. Porque esse homem está na porta dizendo: eu não tenho, eu não posso, eu não faço, mas tem um Deus, aleluia, olhando para mim, para você. Tem um Deus olhando pela igreja, dizendo: essa é a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu quero liberar
uma palavra essa manhã para mim, para você. Eu quero liberar uma palavra. Você pode levantar sua mão aqui, você pode levantar o seu pé nessa manhã. Não deixe ninguém colocar na tua cabeça, no teu coração, que você nasceu para sofrer. Essa manhã eu profetizo em nome de Jesus. Deus tem um projeto para você, Deus tem um projeto para a tua casa, Deus tem um projeto para a tua família, Deus tem um projeto para o teu ministério, lá no teu trabalho. Deus é fiel para te honrar. Por quê, pastor? Porque você se olha como o povo no deserto estava olhando. Mas somos como gafanhotos aos olhos de nós mesmos, porque são gigantes e são grandes. Mas levantou uma geração chamada Josué e Caleb, e Josué e Caleb falou: se o Senhor estiver conosco, nós entraremos a terra, nós possuiremos a terra, e Deus vai manifestar sua glória. Essa manhã é Deus dizendo para nós: pode ter paralisia, pode ter crise, pode ter diagnóstico de câncer, pode ter fragilidade, pode ter rejeição, pode ter depressão, pode ter palavra contrária, pode ter o inferno, pode ter religiosidade, aleluia, mas se Deus estiver conosco, vai cumprir a palavra do profeta Ageu: a glória da segunda casa, ela será maior do que a glória da primeira casa. Você pode levantar a mãozinha aí. Eu quero profetizar em nome de Jesus. Vai voltar a cantar com autoridade, vai voltar a pregar com autoridade, vai voltar a ministrar debaixo de poder. Por quê? Porque a visão que tem a seu respeito é a visão dos olhos do Senhor. Eles estão olhando e estão dizendo: eu nasci. Eles se olham e dizem: não, aqui está bom, porque aqui eu ainda vejo a movimentação. Eu não me movo, mas eu vejo a movimentação. Aqui eu não produzo fruto, mas eu estou vendo as pessoas se moverem. Espera aí. O Deus que nos criou, Ele não nos criou com um projeto falido. O Deus que nos criou, Ele nos criou como coroa da criação para a glória dEle. E eu quero neutralizar em nome de Jesus toda palavra humana, toda palavra do inferno que disse que nós não iríamos avançar. Eu quero neutralizar em nome de Jesus. Nós que estamos aqui, você que está em casa, nós iremos avançar para a glória de Deus, porque o profeta vai dizer: eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, mas para vos dar o fim que desejais. Eu posso não estar no meu melhor momento, mas Deus está com a gente. Eu posso não estar na minha melhor versão, mas Deus está conosco. Nós não podemos estar na melhor direção profética de atingir o máximo que Deus tem para nós, mas Deus ainda está conosco. Nós não estamos, talvez, irmão, vivenciando tudo aquilo que a gente pode vivenciar, aleluia, mas Deus está conosco. Nós podemos não estar no melhor serviço, no melhor salário, na melhor dinâmica, mas tenha certeza de uma coisa: Deus ainda está com a igreja dele. Só para a gente dar um glória a Deus aí, olha para o teu irmão e fala: você, não fala com fé, fala assim: você não precisa estar na sua melhor versão. O que garante o teu sucesso é o Deus que te guarda e te protege. Amém? Você pode levantar suas duas mãos nessa manhã. Quem tem a última palavra é Deus. Quem tem a última proteção que ninguém passa é Deus. Ele é o guarda, Ele não dorme, Ele não dormita. Ele é o guarda de Israel. E nessa manhã eu profetizo em nome de Jesus: nenhuma circunstância vai neutralizar a visão de Deus sobre a nossa vida, para a glória de Deus. A terceira visão vai doer, porque a terceira visão, aplicação minha, a Bíblia era colocado lá. Alguém coloca ele num determinado horário, Márcio, e num determinado horário mais tarde, busca ele lá. Esse homem não pode estar lá, mas acostumou a estar lá. Esse homem não pode chegar lá,
mas ele acostumou a chegar lá, a estar naquele ambiente, a estar naquele lugar. Percebe-se que, dentro dessa visão, a intenção é boa, ela até supre algumas necessidades, mas ela não muda a vida desse homem. E a gente tem que tomar muito cuidado com quem nos coloca em lugares que pode suprir temporariamente a nossa necessidade, mas não muda de verdade quem nós somos. A gente precisa tomar cuidado, porque esse homem, não é ele que escolhe estar lá, mas alguém coloca ele lá. Cuidado, irmãos, para a gente não ser colocado em lugar de carência. A gente precisa tomar cuidado, para nós não sermos colocados em lugares de fragilidade. A gente precisa tomar cuidado, para não ser colocado em lugares que nós não queríamos estar. Mas alguém olha e diz assim, porque há quem diga que uma verdade falada 10 vezes se torna verdade para quem está falando. A gente tem que tomar cuidado. Pessoas criam situações, criam dinâmicas para que um ou outro fique mal. E nessa situação, o paralítico olha e diz assim, eu nasci para isso, então eu vou pegar a esmola. Por quê? Porque quem coloca o paralítico lá não está preocupado com a vida dele, não está preocupado com a dinâmica dele, não está preocupado com a família dele se tiver, não está preocupado em fazer aquele homem andar. Quem coloca ele lá está preocupado com a esmola que ele vai receber. E esse homem se sente útil ao receber esmola. Mas a pergunta que não quer calar, você precisa de receber esmola? Se o nosso Deus é dono do ouro e da prata, a gente precisa receber ou viver de esmola? Não, irmão. A igreja de Deus, ela vive da graça de Deus, ela vive da presença de Deus. Mas por muitas vezes nós estamos vendo pessoas casadas, pessoas em namoro, em noivado, vivendo de esmolas, de sentimentos, de relacionamento, esmolas, pessoas que utilizam de mecanismo para dizer assim, peraí, aí é o teu lugar não é do lado de dentro, o teu lugar é do lado de fora. Se contenta com isso aí. Mas essa manhã eu vim aqui para neutralizar em nome de Jesus toda palavra contrária que nos faz viver e ficar satisfeito de esmola. Não, a palavra do Senhor vai dizer, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais desceu no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Quem é que ama Jesus? Diga glória a Deus. Eu quero profetizar, se nós amamos de verdade Jesus, a esmola não faz parte da nossa vida, a carência não faz parte da nossa vida, o vitimismo não faz parte da nossa vida, a decepção, o trauma não faz parte da nossa vida. Por quê? Porque diz a Bíblia em João 8,36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É isso que eu quero liberar nessa manhã, aquilo que Paulo escreveu, que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Amigo que é amigo de verdade, não te põe na porta para esmola, te põe do lado de dentro dizendo, Deus vai manifestar a sua glória. Levanta a sua mão aí que eu vou profetizar. Oh glória, todo amigo que te entregava a esmola está sendo neutralizado em nome de Jesus, mas o Espírito vai trazer sobre você pessoas que vão te levar para o lado de dentro, que vão te levar para o lugar do acesso, que vão te levar para o lugar da revelação, que vão te levar para o lugar de viver coisas extraordinárias. Aqui eu estou onde eu não quero, mas eu não quero estar, mas aceito estar. Por quê? Porque tem uma esmola. Ai, irmão, eu não posso me acostumar nem com a esmola e nem com a porta do templo. Por quê? Porque tem uma canção antiga que diz assim, eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. E eu não sou mais escravo do medo, eu sou filho de Deus. Você consegue entender isso aqui? Por que eu vou acostumar com esmola se eu tenho um Pai que é sobre todas as coisas?
Por que eu vou acostumar com a porta do templo, se Jesus Cristo nos proporciona uma mesa que tem pão, que tem vinho, que tem poder, que tem graça, que tem restauração e regeneração? Olha para o teu irmão e fala assim: o teu lugar. Você pode fazer isso com fé mais uma vez? É a última vez. Fala assim, ó, você faz assim: o teu lugar não é na porta. Aleluia. Fala: o teu lugar é na mesa dele. Oh glória, você pode levantar a mãozinha mais uma vez. Há um lugar para a igreja, irmãos, e o lugar da igreja é na mesa. E como profeta de Deus nessa manhã, eu quero declarar: se tinha alguém habitando na porta, o Espírito te arranca de lá agora, porque o teu lugar é na mesa. Se tinha alguém, meu irmão, tentando te colocar na porta, porque ali é teu lugar, essa manhã o Espírito te arranca dizendo: eu não te chamei para a porta, eu não te chamei para ficar à beirada do caminho, eu te chamei para a mesa. Então coma pão, beba o vinho de Deus, receba a graça de Deus. Essa manhã ele dizendo: o teu lugar não é na porta, o teu lugar não é à beira, o teu lugar não é esquecido, o teu lugar não é às margens, o teu lugar é dentro da mesa que Jesus preparou para a igreja. É na mesa. A quarta visão, e aqui eu quero desenvolver. O que é o Evangelho? Se existe a visão da religiosidade judaica, se existe a visão própria que eu preciso me enxergar, como eu me enxergo, se existe a visão de amigos, de colegas, parentes, que nos colocam em lugares que eu não queria estar, existe a visão de quem está cheio do Espírito. Ah, irmãos, essa visão é extraordinária. A visão de quem está cheio do Espírito começa assim, ó: olha para nós. Diga bem forte, que aqui tem um rolo aqui para nós. Diga assim, ó: olha para nós. Não diga forte, diga assim: olha para nós. Pedro e João estão subindo. Pastora Rosângela, Pedro e João estão subindo para oração, para manter, Rafael, aquilo que receberam no capítulo 2. Quando o paralítico pede a esmola, ele diz assim: olha para nós. Por quê? Porque não tem como mudar a caminhada sem antes mudar a visão. Não tem como mudar a vida do homem sem antes mudar o olhar dele. Tem gente que não consegue olhar para frente, irmão. Tem gente que não consegue olhar para o alto. Tem gente, você já viu alguém pedindo esmola? Olha meio que para cima e está focado naquilo que vai receber. Mas Pedro e João param e dizem assim: olha para nós. Eu quero mudar a tua visão, eu quero mudar a tua forma de enxergar, eu quero mudar o teu jeito de ver, porque se os teus olhos forem bons, tudo será bom. Pedro e João estão olhando para ele dizendo assim: tem muita gente que te deu esmola, mas você não saiu do lugar, mas eu quero mudar a tua mentalidade. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz que nós precisamos ter a mente de Cristo. Porque se tiver a mente de Cristo, pode tentar colocar à beira do caminho, mas você sabe que maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Essa manhã Jesus dizendo: eu quero mudar a tua mentalidade, meu filho, eu quero mudar a tua visão espiritual, eu quero mudar a tua forma de enxergar, eu quero mudar o teu jeito de ver, porque se eu ver como paralítico, eu permaneço como paralítico, mas se eu olhar como alguém que está tendo uma oportunidade extraordinária, Deus vai manifestar a glória dele. Vou liberar uma palavra aqui. Deus vai mudar a mentalidade da tua casa, Deus vai mudar a mentalidade do teu ministério, Deus vai mudar a mentalidade da tua família, Deus vai mudar a mentalidade lá no teu serviço. Eu lido com isso. Lá no concurso algumas pessoas dizem assim: Daniel, aqui tem que deixar rolar 30. E um dia eu perguntei: que é isso, varão? Deixar rolar 30 é o seguinte: deixa rolar 30 dias, o negócio é o pagamento. Tem que botar química, não põe. Tem que limpar, não limpa. Tem que fazer, não é? Por quê? Tem que rolar 30. Eu falei: não, eu sou enjoado para danar. Eu sou caxia, eu gosto de limpar. Se é meu serviço, eu vou passar pano, eu vou varrer, eu vou limpar a escada. Sabe por quê? Porque se você se manter com a visão de paralítico, toda a tua vida vai ser paralisada. Mas se a tua visão, aleluia,
aleluia. Eu recebo a autoridade de Deus aqui agora nessa manhã. Eu recebo a autoridade do Espírito aqui nessa manhã. A tua mentalidade de paralisia vai ser jogada por terra agora. Você pode levantar a tua mão. Deus vai abrir a tua mente. Deus vai te fazer voltar a sonhar. Deus vai te fazer voltar a esperar o extraordinário de Deus. Deus vai começar a revelar coisas espirituais sobre você. Por quê? Porque quem te deu a promessa, Ele não te paralisou, mas Ele diz: esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim, eu prossigo para o alvo. Eu profetizo em nome de Jesus: se a tua visão for alinhada, Deus vai te fazer avançar. Ele vai. Se a nossa visão for mexida hoje, toda a nossa estrutura será revelada. Se a nossa visão hoje for mexida, a gente vai botar a mão nos mesmos lugares e Deus vai trazer coisas diferentes. Por quê? Porque a visão não será minha, mas a visão será do Espírito de Deus. Você pode receber a palavra. Eu profetizo: se prepare, Deus lhe trará uma visão específica, numa estação determinada, para um propósito direto para você. 2. Não tenho ouro, nem prata. Tinha sim. Por que, Daniel? Me prova. É costume dentro de Israel ir para o templo e ofertar. Esse povo aqui não tem dificuldade com dízimo e oferta. Esse povo aqui é generoso. Então eles iam para o templo e eles levavam as suas ofertas. Mas quando Pedro e João olha e diz assim: eu não tenho ouro e nem prata, eles estão dizendo nada disso. Eles estão dizendo: eu não tenho ouro e nem prata para te dar. Eu tenho, mas eu não tenho para te dar. Porque é mais fácil dar esmola e manter paralisado do que revelar a autoridade que Deus tem sobre a nossa vida. Pedro e João está dizendo: eu não fui levantado por Jesus para te manter no mesmo lugar. Eu não sou alguém que carrega esmola para manter paralítico. Eu sou alguém que carrega poder e autoridade. Eu não estou falando que a gente não pode dar esmola a alguém que pede, mas eu estou dizendo que maior do que a esmola é o levanta e anda em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Ele olha e diz assim: eu não posso te dar aquilo que não te transforma. Eu não posso te dar aquilo que não te muda. Eu não posso te dar aquilo que não vai trazer um benefício profético para a tua alma. Por quê? Porque eu sou profeta de Deus, e como profeta de Deus eu escuto do alto para entregar o que a terra precisa. Você pode levantar sua mão aí. Profeta de Deus escuta dele para entregar aquilo que a terra precisa ouvir. E quando a gente dá esmola, é da terra para a terra. Mas eu profetizo em nome de Jesus Cristo nessa manhã: Deus, o Senhor, Ele vai lhe dar palavra profética para entregar para alguém que estava paralisado. E o que vai acontecer? Pega a palavra. Deus vai se mover pela palavra profética da igreja. O que eu tenho, eu te dou. João capítulo de número 6. Jesus olha para Filipe e diz assim: Filipe, tem uma multidão aí. Filipe, meu filho, como nós vamos dar de comer para esse povo? Ele diz: Senhor, 200 denários não dá para comprar pão para essa gente. André ouve e diz assim: procura. E acha um menino que tem 5 pães e 2 peixes. André não tem, mas achou quem tinha. André não tinha, mas ele procurou aquele que tinha algo a entregar. Aqui eu tenho uma palavra para mim e para você. Eu não posso dar aquilo que eu não tenho. E se eu não tenho, eu tenho que ser humilde para dizer: eu não tenho, mas fulano tem. Eu não toco, mas fulano toca.
Eu não prego, mas fulano prega. Eu não lidero, mas fulano é um ótimo líder. Porque quando a gente olha, Pedro e João estão dizendo: ei, eu recebi no capítulo 2, a minha alma e o meu coração está como Levítico capítulo 6, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai se apagar. E a palavra vai dizer que está dizendo: o que eu tenho, isso eu te dou. Eu recebi, então eu vou te entregar. Eu recebi. A maior dinâmica da igreja não é receber, é compartilhar e derramar. Você pode liberar uma palavra para esse irmão que está do lado, é a última de verdade. Agora fala para ele assim: olha, a maior dinâmica da igreja não é receber, é compartilhar. Você pode levantar suas duas mãos nessa manhã. Eu profetizo: aquilo que nós estamos recebendo da parte de Deus será compartilhado por onde nós passarmos. Não tem a ver com a gente, não tem a ver com a nossa dinâmica, não tem a ver com a eloquência de alguém que prega, que canta, mas tem a ver com aquilo que nós estamos recebendo e compartilhando. Amém? Eu profetizo em nome de Jesus: aquilo que nós estamos recebendo do alto será compartilhado para a glória de Deus, em nome de Jesus. Deixa eu acelerar aqui. Em nome de Jesus, levanta e anda. Em nosso nome, irmãos, nada muda. Foi cantado aqui: em teu nome, em teu nome. É no nome dele, é no nome dele que ele move, é no nome dele que as cadeias caem, é no nome dele que as estruturas religiosas são quebradas, é no nome dele que o espírito maligno se submete. Pedro e João olham e dizem assim: ei, deixa eu te dizer uma coisa, o som que você ouve lá de dentro é do nome da lei, mas eu estou vindo no nome da graça. E o que é a graça? Aonde o pecado abundou, vai superabundar a graça de Deus. Pedro e João estão olhando e está dizendo: meu filho, deixa eu liberar uma palavra sobre você. Levanta-te e anda. Deus não te fez para ficar paralisado. Deus não te fez para ficar pedindo esmola. Deus não te fez para habitar nesse lugar. Eu imagino, o texto não diz, sou eu imaginando, conjectura de um pregador criativo. Eu olho e fico vendo, eu imagino esse homem conversando com Pedro: mas Pedro, já tem tanto tempo que eu vivo isso, já tem tanto tempo que eu estou nessa dinâmica. Será, Pedro, que Deus me fez mesmo para isso? Eu já me acostumei. Aqui eu recebo um pedaço de pão, aqui eu recebo umas moedas de prata, alguma de ouro, outras até de bronze. Pedro, Deus então toma Pedro, imagino eu, e diz assim: se você quiser moeda, aí é o teu lugar, mas se você quiser o dono do ouro e da prata, levanta e anda. Essa manhã é Deus dizendo para mim e para você: é tempo de levantar como profeta, é tempo de levantar como homem de Deus, é tempo de levantar como mulher de Deus, é tempo de levantar como jovem de Deus, é tempo de ir malhar na academia, cheio do Espírito Santo, é tempo de correr nas corridas que estão tendo na rua, debaixo de autoridade espiritual de Deus. Por quê? Porque não tem ouro, não tem prata, mas tem poder do Espírito Santo de Deus. Oh glória! Você pode levantar a mão aí para receber a palavra. É Ele dizendo para mim e para você: em nome de Jesus, levanta e anda, porque o muito que nós temos visto não passa de gota. Na última hora haverá um avivamento para aqueles que esperam o Senhor. Então eu profetizo em nome de Jesus: levanta e anda. A tua casa vai estar de pé, teu casamento vai estar de pé, teu relacionamento vai estar de pé, teu ministério vai estar de pé, porque a ordem do céu hoje é: levanta, 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 levanta. Se move, igreja, é tempo de levantar. Levanta e anda. Sabe o que ele está dizendo? Você está muito tempo no mesmo espaço, é hora de pisar em espaços novos. Quem pegou, pega. Quem não pegou, pega de novo agora. Você está muito tempo atrofiado no mesmo lugar. Mas eu vim aqui, paralítico, para te falar: existem novas dinâmicas para você pisar.
Você pode levantar a sua mão em nome de Jesus. O poder de Deus nos faz pisar em lugares que a gente não esperava. O poder de Deus nos faz tocar em lugares que a gente não esperava. Então vou profetizar, porque eu estou só citando aqui agora. Eu profetizo em nome de Jesus. Há uma nova terra para você pisar. Há um novo fluir para você entrar. A sarça está pegando fogo, você não vai só olhar, você vai entrar dentro da sarça e a glória de Deus vai te tomar. Há um novo mover pelo Espírito sobre a tua vida. Pega a palavra, reage à palavra. Eu profetizo em nome de Jesus. Os teus pés que habitavam em paralisia, hoje estão sendo desamarrados, estão sendo soltos, estão sendo tocados pelo Espírito. A cadeia está caindo, a corrente está sendo quebrada. Por quê? Porque há um novo lugar, há um novo espaço, há uma nova glória, há uma nova experiência. Estou dizendo, há uma nova experiência, meu filho. Não é contar a experiência de 10 anos atrás, não é contar a experiência de 15 anos atrás. É uma nova experiência agora. É uma nova experiência hoje. Há 10 anos atrás eu orava demais, vai voltar a orar. Há 10 anos atrás eu via coisa demais espirituais, vai voltar a ver. Há 10 anos atrás eu era cheio do Espírito. Então pega a palavra nessa manhã. Volte a ser cheio do Espírito. Volte a ter visões. Volte a ter revelações. Volte a ter a presença. Gente, só mais um minutinho aí. Em nome de Jesus, levanta e anda. Ele não levantou, diz a Bíblia, e tomando pela mão, o pôs em pé. E os tornozelos firmaram. E ele passou a andar e entrou no templo. Amém? De novo, Mateus. Em nome de Jesus, levanta e anda. Não levantou. E tomando pela... o colocou em pé. Obrigado, profeta. Vou liberar uma aqui. Qual é a parte defeituosa do homem? Qual é a parte defeituosa do homem? Diga comigo, as pernas. Não, diga forte. Diga assim, as pernas. Qual é a parte boa do homem? Qual é a parte boa da força do homem? O Espírito do Senhor prefere valorizar aquilo que é bom do que desdenhar daquilo que já não funciona. O Espírito do Senhor prefere olhar para o nosso potencial do que olhar para a nossa fragilidade, porque a nossa fragilidade Ele venceu na cruz do Calvário. Eu vim com uma palavra aqui para alguém. O Espírito do Senhor prefere olhar para o teu potencial, porque Ele sabe, se o seu potencial estiver no máximo ativado, a tua fragilidade será consertada. Eu vim aqui nessa manhã em nome de Jesus para te dizer, a tua fragilidade só é fragilidade para você e para quem te vê, mas o céu está olhando e está dizendo, tem potencial, tem graça de Deus, tem autoridade de Deus, eu vou encher a tua vida com poder. Você pode levantar tua mão aí. A tua fragilidade, irmão, só fala quem tem ciúme, só fala quem tem inveja, só fala quem não acredita em você. Mas tem um Espírito do Senhor nessa igreja mais uma vez dizendo, eu acredito no teu potencial. Então pelo teu potencial, pega na minha mão, levanta e anda. Oh, aleluia. Conheceu alguém que só fala da tua fragilidade? Esquece, a visão não é do alto, a visão é judaica. Conheceu alguém que te coloca para esmola? Espera aí, é visão que não quer mudar a tua paralisia. Conheceu alguém que está muito vitimismo? Oferece a ele poder ao invés de esmola. Mas conheceu alguém, aleluia, que aproximou, e na hora que você pediu algo que mais queria, te disse não. Olha para ele, porque pode ser que ele esteja estendendo a mão, porque nem sempre uma mão estendida vem com sim, mas a mão estendida de Pedro e João vieram com um não.
eu não vou te dar esmola, mas eu vou mudar toda a tua trajetória em nome de Jesus. Oh gente, essa manhã eu sinto graça do Espírito aqui. Eu profetizo em nome de Jesus. A mão estendida nessa manhã não é a minha, porque a minha é pequena. A mão estendida nessa manhã é a mão do Senhor, que diz a Bíblia: eis que a mão do Senhor, ela não está encolhida, mas pelo contrário, ela está estendida sobre cada um de nós, olhando e dizendo assim: pode levantar, porque se o teu tornozelo vacilar, a minha mão vai te sustentar. Você pode levantar suas duas mãos aos céus. Essa manhã eu profetizo: a religião judaica não vai te dar mão, amigos não vão te dar mão quando você mais precisa, você mesmo não pode mudar sua circunstância, mas o Espírito de Deus nessa manhã está dizendo: receba aí, receba o meu abraço, receba a minha mão, receba o meu poder, receba a minha autoridade. Desse jeito você não fica mais. Entrou depressivo, mas vai sair curado. Entrou falido, mas vai sair debaixo da provisão do céu. Entrou sem fé, mas vai receber fé. Entrou sem autoridade, receba autoridade, receba a presença, receba a graça, receba! O que é isso? É outra música. E eu encerro. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o Evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe. Eu sei que Deus não abre mão. Pedro está dizendo: eu tenho um chamado, e o meu chamado não é olhar para a tua perna, o meu chamado é olhar para os teus braços e te colocar de pé. Eu profetizo em nome de Jesus: Deus vai providenciar alguém. Quando você estiver pensando em parar, pensando em desistir, pensando em olhar só para a sua fragilidade, Deus vai colocar alguém do teu lado para dizer: você tem a fragilidade sim, mas Deus escolheu os teus braços. Então levanta, fica de pé, come pão, bebe água, porque a tua jornada ainda é longa. A Bíblia diz: levanta e anda. Os pés e artelhos, todo dia eu falo isso aqui, se firmaram. Tenho duas palavras aqui rápidas, eu só vou citar. Pés e artelhos se firmaram. Primeiro, ninguém vive nada novo só por receber poder. Vive novo porque esse poder firmou os seus passos. A Bíblia diz que os pés dos artelhos se firmaram. Isso fala de uma nova posição. Isso fala de um posicionamento. Isso fala de algo seguinte: até hoje eu vivi assim, mas a partir de agora vai ser diferente para a glória de Deus. Quem não escorregou, que atira a primeira pedra, diz a Bíblia. Quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Aqui na igreja, irmão, seja quem for, não tem ninguém mais do que o outro. Todo mundo aqui carece da glória de Deus. Mas nessa manhã o chamado de Jesus para nós é: os nossos pés estão sendo firmados pela presença dEle. Eu encerro. Ele entra para dentro do templo e louva a Deus. Precisava de um tempo a mais aqui para ministrar, mas só vou citar duas coisas muito importantes. Primeiro, ele poderia ir para qualquer lugar, mas ele foi para o templo. Por quê, pastor? Porque nem sempre quem fica na porta fica porque quer, é porque alguém colocou lá. Nem sempre quem fica excluído
fica porque quer. Nem sempre quem fica lá na porta, fica porque nasceu para ficar lá. É porque não recebeu oportunidade para entrar. Mas quando Pedro e João entram com ele para o templo, aleluia, eu vou liberar essa palavra em nome de Jesus. O poder do Espírito, quando os pés são firmados, gera novos acessos espirituais. Ou você não pegou a palavra? Em quem está do lado de fora ouve o que sobra, mas quem está do lado de dentro participa daquilo que está acontecendo. Você pode levantar as suas mãos, eu vou encerrar aqui. Eu profetizo o poder de Deus sobre nós, vai gerar novos acessos na nossa vida. Oh, glória a Deus, você pode pegar e reagir a essa palavra. Eu profetizo em nome do Senhor novos acessos espirituais para o teu ministério. Novos acessos espirituais para a tua vida íntima com o Senhor, novas dinâmicas, novas estratégias, novas graças de Deus. Eu profetizo em nome de Jesus, aquilo que parecia difícil demais de entrar, Deus vai trazer novos acessos. Por quê? Porque o poder de Deus está sendo ministrado sobre nós nessa estação. Você pode ficar de pé, por gentileza? Do lado de cá, do lado de fora, ele. Subindo a escadaria do templo para entrar na porta. Do lado de dentro, eles cantando. Eu tenho um chamado, jamais vou me calar. Eu tenho um chamado, o evangelho anunciar. Eu fui escolhido no ventre da minha mãe, eu sei que Deus não abre mão. E eles vão cantando, eu tenho um chamado. Mas do lado de cá vem alguém que não tem identidade, que não tinha identidade, que não tinha como andar, que estava paralisado, que era rejeitado. E lá eles estão cantando, eu tenho um chamado, o evangelho anunciar, eu. E ele indo, e os pés firmados, e os lábios cantando, diz a Bíblia, e eles saltando e louvando a Deus, dizendo, Deus é fiel. E quando eles entram no templo, se eu pudesse dar um tema nesse tópico da mensagem, eu daria: o escândalo da graça. Diz a Bíblia, quando eles vê, eles falam, não é esse aí o que a gente dava esmola? Não é esse aí que ficava na porta do templo? Mas eu quero dizer que essa igreja se torna o escândalo da graça. Deus vai levantar quem estava perdido. Deus vai usar quem estava esquecido. Deus vai levantar pessoas que estão à margem. Por quê? Porque a lei te prende, mas a graça te liberta. A lei não te vê, mas a graça te olha. A lei te rejeita, mas a graça te acolhe. A lei não acredita, mas a graça diz, eu te chamei-te pelo teu nome. Tu és meu filho, hoje eu te gerei. E começa, Ana Paula, e começa um cutucar do outro e falar, mas é ela. E começa Bruno a olhar para o outro e falar, mas não é ele ali, não era para estar aqui, não era para cantar, não era para pregar, não era para dirigir, não era para liderar, não era para ser usado, mas o Espírito desceu e falou, sou eu que mando, sou eu que governo, sou eu que tenho a última palavra. Essa manhã, irmãos, a religiosidade judaica cai. Pessoas que te colocam à beira do caminho cai. A nossa visão de vitimismo cai.
mas seja estabelecida agora. Há pessoas aqui nesse ambiente que se sentem assim. Ninguém ainda te viu quando deveria ver. Talvez ninguém te abraçou quando você mais precisava. Mas nessa manhã o Espírito diz a mim e a você: a porta do templo está aberta, e o poder do Espírito te traz para dentro. Por quê, pastor? Porque acabou. A lei não manda. Esse ambiente é governado pela graça. Seja visitado pela graça. Seja cheio da presença. Sinta o Espírito te abraçar.